Aleluia, glória a Deus. Irmãos, logo mais no final do culto, né? Eu espero que o nosso obreiro Maxwell, ele chegue a tempo, né? Pelo menos eu pedi para ele vir para cá, porque hoje eu vou estar entregando a ele, amém, o que nós conseguimos arrecadar na igreja para que ele possa comprar a sua lente e, em nome de Jesus, voltar a enxergar, amém? Eu queria agradecer a todos os irmãos que participaram, que ofertaram, amém? E que Deus possa abençoar a tua vida ricamente, amém? Infelizmente a gente não conseguiu chegar nem na metade da lente, tá certo? Mas glória a Deus, porque nós acreditamos que o Senhor faz do pouco muito, amém? Como nós começamos a ministração da palavra, amém? A gente sempre inicia com uma ilustração, e eu queria contar, amém, essa ilustração que tem muito a ver com a palavra da noite. A ilustração diz o seguinte: certa vez um homem andava correndo em um carro novo que havia comprado. O carro era possante e rápido. Ele gostava de carros assim, se enchia de orgulho olhando a nuvem de poeira que subia por trás do seu carro quando corria nas estradas de barro do interior. Um certo dia, estava correndo numa estrada, assim todo satisfeito, com uma nuvem de poeira e o vento batendo no seu rosto. De repente ele avistou um carro que se aproximava na outra direção. Ele percebeu que o carro estava correndo de igual modo ao carro dele. Ao se aproximar mais ainda, ele viu que este carro também era novo e da mesma marca que o carro dele. Cheio de inveja, ele pisou no acelerador e resolveu dar uma lição no outro motorista de como correr de carro em uma estrada de barro. Os dois carros estavam quase se aproximando em uma curva perigosa na estrada. O motorista orgulhoso nem tirou o pé do acelerador, mas resolveu entrar na curva na velocidade máxima. Assim que ele começou a entrar na curva, ele percebeu que o outro carro, ao se aproximar dele, estava deslizando no barro. Parecia que o motorista havia perdido o controle. E pior ainda, ele viu que o motorista era uma mulher. E aí ele se amostrou mais ainda. Rapidamente, ele girou o volante e evitou uma batida, enquanto o outro carro passou quase batendo. A mulher no volante do outro carro, gritou: "Porco!" O motorista, orgulhoso, enraivecido, revidou e gritou também para a mulher: "E você é uma vaca!" Mas logo na frente, ao completar a curva, o motorista, orgulhoso, deu de cara com uma manada de porcos que estavam atravessando a estrada, e pelo qual aquela senhora havia desviado e quase perdido o controle, e tentava desesperadamente avisá-lo que havia porco na estrada. Mas ele, extremamente orgulhoso, não percebeu isso e sofreu um acidente, acabando com o carro e se machucando todo. Ok? Então, o tema dessa ilustração é o dono da estrada e os porcos. E é muito interessante essa ilustração para nós nessa noite, porque isso muito se assemelha a nós. E o tema da palavra, o tema da ministração nessa noite é da cegueira para a luz. Amém? Da cegueira para a luz. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 3 ao 6. Lucas, ou Marcos, os dois. Liga esse ventilador para mim, por favor. Amém?
Então olha só, livro de 2 Coríntios, capítulo 4, amém? Do versículo 3 ao versículo 6, amém? Coloca a mão direita sobre a palavra do Senhor, sobre a Bíblia Sagrada, e repete essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu vim aqui para ouvir a tua voz. Diga: Senhor Jesus, nesta noite fala comigo poderosamente e não permite que eu saia deste lugar sem enxergar a verdadeira luz. Diga: Senhor Jesus, abre os meus olhos para que eu possa te ver, para que eu possa entender o que o Senhor quer falar comigo nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Então olha só, presta bem atenção no que diz a palavra. Se você está sem Bíblia, você pode acompanhar aqui no projetor. Se você está com Bíblia, acompanhe na tua Bíblia, porque é bem interessante. A palavra do Senhor diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então olha o que é bem claro, o apóstolo Paulo fala bem claro: para quem não está encoberto este evangelho, é para quem está salvo, para quem teve um encontro com o Senhor Jesus. Mas se está encoberto para alguém, se você não entende o evangelho, significa que você, para ser salvo, precisa entender esse evangelho. E ele diz claramente: mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais, preste muita atenção nesse versículo, o Deus deste século, e ele coloca Deus com D minúsculo, e esse Deus aqui é o diabo. E olha o que ele diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento, os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém ou não amém? A gente pode ressaltar alguma coisa extremamente interessante nesse texto. Muitas lições nós podemos tirar. A primeira lição, claramente, ele fala que se o evangelho está encoberto, você vai se perder. Então você precisa ter a revelação desse evangelho. Esse texto também fala que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho, para que eles não entendam o que é o evangelho, para que Jesus não brilhe para essas pessoas. E ele fala mais, ele diz outra coisa muito interessante: nós não nos pregamos. Eu não estou aqui pregando Rosivaldo, eu não estou aqui pregando Valdilene, eu não estou aqui pregando Lúcio, pregando Natália, nós não estamos aqui pregando uma placa denominacional, nós não estamos aqui pregando uma doutrina, nós não estamos aqui pregando uma religião, nós estamos aqui pregando Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo salva. Amém? Amém ou não amém? E ele diz outra coisa tremenda. Ele diz o seguinte: porque Deus que diz que das trevas resplandece a luz. É preciso haver as trevas para que dentro dessas trevas brilhem a luz em nossos corações. Então onde é que estão as trevas? Em nossos corações. Amém? E como é que essas trevas são dissipadas? Através da iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Quando você tem a visão de Jesus Cristo, então esse evangelho, ele passa a resplandecer e você passa a entender perfeitamente. Preste atenção. De todos os sentidos físicos, todo mundo sabe que nós temos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Ok? Não é isso? Sim ou não? Audição, visão, olfato, paladar e tato são os 5 sentidos. Ok? Deixa eu perguntar algo para você. Qual seria o sentido mais importante para você? Se você nessa noite tivesse que abrir mão de um dos sentidos, eu sei que todos eles são importantes. Se você não tiver o tato, por exemplo, você não vai saber se você se cortou, se você não se feriu, e você pode pegar uma infecção. Eu sei que todos são importantes, mas qual é o que você não abriria mão? Sabe, uma pesquisa feita nos Estados Unidos sobre quais os sentidos as pessoas jamais abririam mão, praticamente 90% das pessoas disseram que era a visão. Preferiam perder a audição, preferiam perder o paladar, preferiam perder o tato, queriam perder qualquer coisa, menos a visão. E realmente, amados, se tivéssemos que ficar sem um dos sentidos e pudéssemos escolher sem o qual ficaríamos, desistiríamos de qualquer um dos outros, mas não queríamos perder a visão. Alguém que perde a visão fica sem direção. Eu não sei se já aconteceu com você. Lá em casa a gente dorme de luz apagada, e de vez em quando você levanta e você sai, está tudo escuro, e você acordou meio, nem abriu os olhos direito, e você sai ali tateando as coisas para poder encontrar um interruptor para abrir. E quando a mulher muda os móveis de lugar, aí é o desespero, porque você encontra a mesa, você sai para o lado errado, não é? Porque lá em casa, graças a Deus, depois que a gente botou uma televisão no quarto e colocou um espelho desse de cama pregado na parede, a cama não anda mais. A cama que anda agora é a cama de Natália. Todo dia a Natália está cansada de reclamar e dizer: todo dia eu chego em casa e a minha cama está do lado errado. Eu já não sei nem mais para que lado eu dou, estou toda desorientada. Porque a bispa ficava girando a minha cama com ela, né? Quando era aquelas camas normal, todo dia eu dormia de um lado da cama. A cama assim, a cama assim, a cama assim, que essa aí era, né? E aí, querido, quando você acorda de noite desorientado, em vez de você sair para o banheiro, você sai para a janela, porque você não está enxergando. Quando alguém perde a visão, fica sem direção, andando, apalpando as paredes e objetos em busca de uma direção. Fica em busca de qualquer sinal sonoro, de qualquer voz, buscando uma perspectiva de direção. E preste atenção, você sabe o que é mais terrível? É que mesmo que à sua frente esteja brilhando o sol, ela esteja diante de um dia iluminado, ela continua em trevas. O cego continua em trevas. O cego, ele encontra-se numa escuridão física e ele não consegue ver objetos, por mais brilhante que esteja o sol. Mas eu quero falar para você algo mais terrível do que a cegueira natural. É a cegueira espiritual. E é justamente dessa cegueira que o apóstolo Paulo falou aqui nesse versículo. Da cegueira espiritual. Ele diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A cegueira espiritual é a pior cegueira da natureza. Ela é pior do que a cegueira física. Ela é triste para o homem, porque o homem, a beleza física impede o homem de ver as belezas naturais, mas a cegueira espiritual impede o homem de ver a Deus.
Ontem eu assisti um filme com a minha esposa e foi um filme de suspense. Não foi filme de terror, foi filme de suspense. Nós não gostamos de filme de terror, não assistimos. Nós não gostamos de nada que possa produzir medo. É um filme de suspense, um filme policial. E o camarada, ele diz uma coisa no filme. Ele diz o seguinte, e eu vi a voz do diabo ali. E ele disse o seguinte: quando o homem não crê em Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Preste atenção. Quando o homem não crê em Deus, ele pode fazer qualquer coisa, seja a pior coisa que for. Para ele tanto faz como tanto fez. Depois que o homem ele perde a capacidade de crer em Deus, depois que o homem não acredita mais em Deus, a partir do momento que o homem desiste de crer em Deus, ele pode fazer as coisas mais terríveis, que ele fica sem a consciência. Isso é uma cegueira espiritual. É por isso que nós olhamos para este mundo e vemos o que a gente está vendo aí. As pessoas do mundo, elas estão mais cegas espirituais do que nunca. As coisas mais terríveis, mais malignas, mais maléficas são as piores e são hoje tidas como normais, porque o homem está cego. E como o homem está cego, e quando o homem está cego, ele faz qualquer coisa sem ter o entendimento do que ele está fazendo. Um homem cego, ele pode pegar uma rede elétrica e ele não sabe que está pegando uma rede elétrica. Um homem cego, ele pode cair dentro de um buraco e ele não tem a percepção do buraco na frente dele. Um homem cego, ele pode se acidentar ou mesmo causar um acidente e ele não tem a consciência disso. É o que nós temos visto em nossa época. Uma cegueira espiritual gritante. Os homens desta geração têm andado como cegos, sem perspectiva de Deus, sem visão de Deus, sem entendimento de Deus. Irmãos, é ruim não ter olhos para ver o campo, para ver as flores, para ver os frutos. Mas o pior de tudo, é muito pior, ser cego ao Evangelho de Jesus Cristo, ser cego ao poder de Deus, ser cego à salvação. Isso é muito pior. Eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 11. Romanos, capítulo 3, verso 11. O apóstolo Paulo diz assim, olha, Romanos 3,11: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Isso é terrível. Não há um justo sequer, diz o versículo 10. Não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, fizeram-se inúteis, não há quem faça o bem, não há um só. Quando nós lemos para isso, nós observamos isso, pior ainda, se isso já era pior, se isso já era terrível para os romanos que viviam as orgias, que viviam os assassinatos, as mortes, as pornografias, aquela coisa maligna, hoje é infinitamente pior. Na Bíblia, as trevas é sinônimo de ignorância. Sabia disso? Trevas é sinônimo bíblico de ignorância. Todas as vezes que a Bíblia fala de trevas, ela fala de ignorância. Quem cometeu a maior ignorância foi o diabo, de achar que poderia tomar o lugar de Deus. O primeiro ignorante por natureza é Satanás. Seria possível a criatura tomar o lugar do Criador? Seria possível um homem tomar o lugar de Deus? Não, mas foi possível Deus tomar o lugar do homem.
trevas é sinônimo bíblico de ignorância. E o homem, em sua condição natural, é ignorante às coisas de Deus. É ignorante às coisas do Espírito. É sem discernimento. Pegue uma Bíblia e dê para o homem mais intelectual ler a Bíblia. Ele não vai encontrar conexões. Vai dar sono. Vai dar dor de cabeça. Ele vai achar que é besteira. Apresentei um homem ímpio com a Bíblia. Ele vai guardar, ele vai dar, ele não vai valorizar, ele não vai ler. Se ele lê, ele não acha conexões. Se ele lê, ele não compreende, ele não entende, porque ele está cego. João, capítulo 3, versículo 3, não precisa abrir, irmão Joel. A palavra do Senhor diz assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então não adianta o cara ser doutor, pós-doutor, não adianta o cara ser mestre, não adianta o cara ter todo o conhecimento do mundo, porque nessa passagem, um doutor da lei foi ter com Jesus um homem chamado Nicodemos. E ele chegou lá, um homem cheio de conhecimento, cheio de entendimento, foi ter com Jesus, chamou Jesus de mestre e perguntou para Jesus como é que ele chegaria à vida eterna. E Jesus diz para ele: olha, Nicodemos, é preciso você nascer de novo. E aí Nicodemos diz: mas Senhor, como é que pode um homem sendo velho como eu voltar ao ventre da minha mãe? Jesus dá uma risada e diz: tu sendo doutor da lei, você não entende isso? Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, você precisa nascer do Espírito. Os teus olhos, Nicodemos, precisam se abrir. Diga para o irmão que está do teu lado, diga: os teus olhos precisam se abrir. Nicodemos, ele não conseguia entender as coisas de Deus. Ele não conseguia entender as coisas do reino. Quando eu era jovem, cemitério ou seminário para formação de pastor, a base forte, muito forte, era filosofia e sociologia, muito mais do que Bíblia. E tinha muitos colegas que iam fazer o seminário, e no meio do seminário eles existiam. E na minha época de jovem, seminário teológico era chamado de cemitério, porque era lá que as pessoas enterravam a fé que tinham, porque era muito mais focado no conhecimento da letra do que no espírito. E a própria palavra diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Você só entende Bíblia se você tiver o Espírito. Você só entende da palavra de Deus, você só entende a revelação se você tiver o Espírito de Deus. Amém ou não amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. O evangelho pregado por Paulo estava escondido, e ele continua escondido, perdido até hoje para muita gente, até mesmo para pessoas que estão na igreja, até mesmo para pessoas que têm até algum tipo de conhecimento. Essa luz precisa brilhar. Aleluia. Olha, irmãos, por favor, abra em Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao 3. Você já teve vontade de bater em alguém? Quem já teve? Você já teve vontade de matar alguém? Quem já teve? Você já teve vontade de resolver o problema na tapa? Você já teve vontade de processar alguém? De colocar alguém na justiça? Você já se sentiu tão ultrajado que você teve vontade de agir pelas próprias mãos? Pois é. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, em Romanos 10, 1 a 3.
Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é a sua salvação. Versículo 2: porque lhes dou o testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Preste atenção, dentro da igreja, a gente tem muita gente que tem zelo por Deus, mas não tem entendimento. E esse entendimento significa cegueira espiritual. Quando você está dentro de uma igreja e você não tem um entendimento de Cristo, o entendimento do que realmente significa ser cristão, significa que você está dentro da igreja, está cego. Você sem entendimento, você é ignorante. E você está ignorante em Cristo. E olha o que ele está dizendo. Preste atenção. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus. Israel tem zelo por Deus, mas não com entendimento. E olha o que ele diz: porquanto não conheceu a justiça de Deus. Tem muita gente dentro da igreja que não conhece a justiça de Deus e quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Olha o que ele diz: e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. Quer um exemplo disso? Esposa, teu marido pode ser o pior marido do mundo, mas Deus manda que você perdoe ele. E deixa eu te dar uma má notícia: amanhã ele vai fazer a mesma coisa que ele fez hoje, e tu amanhã vai ter que perdoar ele de novo. E depois de amanhã ele vai fazer a mesma coisa, e você vai ter que dar um sorriso para ele, e você vai ter que perdoar ele. Aí você vai dizer: mas eu não suporto isso, eu quero me divorciar desse monstro. Aí você está na sua justiça e não na justiça de Deus, porque pela justiça de Deus você tem que perdoar ele, e você tem que amá-lo, e você tem que orar por ele, e você tem que trabalhar na vida dele até que ele se converta e se torne um homem de Deus. O apóstolo Paulo diz, mulher, que é através do teu testemunho que o teu marido vai vir para a igreja. Se você não tiver o testemunho de Deus na tua vida, ele nunca vai vir, porque você vai ser um instrumento de Deus. Ele vai olhar para você e vai dizer: cara, ela mudou. Sabe o que acontece na maioria das vezes? É que os maridos dizem o seguinte: rapaz, ela está indo para a igreja e ficou pior. Pelo amor de Deus, agora é que o negócio complicou. Depois que ela entrou na igreja, valei-me. Aí vai. Nosso Senhor do pé quebrado, pronto. Não é desse jeito? Porque em vez da mulher entrar na igreja, e isso serve para os homens também, viu, queridos? A mulher diz: camarada, depois que esse cara entrou na igreja, ele endoidou. Teve uma que jogou a roupa do homem pela janela. Disse: eu não quero, você está doido depois que você entrou na igreja. Porque o cara entrou dentro da igreja e começou: ninguém assiste mais televisão dentro de casa. Aí virou a televisão. Pegou a televisão, botou era daquelas televisão antiga, aí colocou um pano em cima da televisão, colocou a Bíblia e disse: aqui é meu altar de oração. Ninguém estava preparado, a mulher não estava, os filhos não estavam, e o cara virou a televisão para lá e ele radicalizou. A mulher disse: meu Deus, não aguento esse homem dentro de casa. O dia que ele chegou em casa, a roupa dele está no meio da rua. Vai embora tu, teu Deus, que aqui o negócio piorou. Então tem gente que entra na igreja e em vez de melhorar a vida, em vez de haver mudança, piora. Por quê? Porque não estão agindo na justiça de Deus, estão agindo na justiça própria. Deixa eu dizer uma coisa para você que ora por alguém, que quer que alguém se converta, que quer que seu filho venha para a igreja, que quer que seu marido se transforme. Deixa eu dizer uma coisa para você: faça barra não, porque não adianta. Eu, antes de sair de casa, começou uma guerra entre a bispa e Davi. Ela querendo que Davi viesse para a igreja social, e Davi dizendo: eu não gosto de roupa social, eu não quero roupa social, eu não curto roupa social. E você vai, ele preparou e você vai. Aí eu me meti lá, eu digo: não adianta. Eu nunca vi meu pai ensacar uma camisa.
Meu pai tinha 70 anos de idade, meu pai só andava de tênis. Eu acho que eu só vi meu pai comprar um sapato social uma vez na vida. Papai tinha um sapato que durou 50 anos, eu acho. Eu acho que ele já tinha um sapato quando eu nasci. Aí eu vou obrigar Davi a andar social. Se ele não gosta, se ele não quer, puxa o avô dele. Acabou-se. Anda do jeito que quer, já tem 12 anos. A forma de andar com ele social, ela pega ele pequenininho e só comprar roupa social para ele. Agora eu também digo para ele, disse para ele, eu não dou R$1 uma camisa social para você. Você não usa, se perde. Ele botou uma camisa lá social que ela estava no umbigo aqui, ó. Ele nunca vestiu. Não adianta, querido. Não adianta forçar barra. Entende? Porque não é pela justiça própria, não é pela força, nem é pela violência, é pela justiça de Deus. E as pessoas não entendem isso. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa dessa revelação, você precisa dessa visão. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou te dar uma notícia para você que vai frustrar muita gente. Eu descobri algo nesses dias. Você sabia que Adão e Eva eram cegos? Quem sabia? Pois é, nem eu sabia. Mas descobri. Descobri que Adão e Eva eram cegos. Não se espanta não, nem sai da igreja. Está dizendo, pastor, da heresia, enlouqueceu. Vamos embora. Não, calma, tenha calma. Vou explicar. Abre em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Eles eram cegos naturalmente. Amém? Então a gente vai ver como nasceu a cegueira espiritual. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Olha quem está envolvido aí. Essa Bíblia está curta. Se a senhora clicar ali no quadradinho, ela aumenta. Isso. Amém? Então, todo mundo abriu. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Fala da queda do homem. Olha o que diz a palavra. Ora, a serpente aqui é quem? O diabo. Amém? O diabo, a serpente, era a mais astuta de todas as alimárias ou animais do campo, ok? Que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: não se assuste. Aqui os animais falavam, pelo menos nessa época, né? Eu acredito que eles falavam porque se eles não falassem, a mulher tinha susto, né? Ela tinha se assustado. Então, de algum jeito aqui deixou de falar, eu não sei, mas vamos lá. E esta disse à mulher: é assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos. Então os olhos estavam fechados. Mas você vai dizer assim: mas bispo, quem falou é o diabo é o pai da mentira. Ele está mentindo aqui, ele está enganando. Vamos ver. Olha só. Se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha o que diz o versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha o que diz o versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos. Então o diabo não mentiu, mas ele mentiu parcialmente. Preste atenção. Nesse momento nasce a cegueira espiritual. Porque os homens, Adão e Eva,
eles não viviam pelo aquilo que eles viam. Eles viviam pelo aquilo que eles criam. Eles viviam por fé, mas eles não sabiam disso. Eles tinham visão espiritual, eles viam Deus. Eles viam os anjos. Talvez essa visão espiritual que eles tinham davam a ele até a possibilidade de eles ouvirem os animais, ou conversar com os animais. Eles tinham a visão espiritual aberta. No momento que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles perderam a visão espiritual e abriu-se a visão natural. Eles perderam a capacidade de interagir com Deus e estabeleceram a capacidade de interagir com esse mundo natural. Qual é a primeira coisa que eles percebem? Que eles estavam luz. E quando você nota isso, significa que a sua carne está falando mais alto. Por que roupas é um problema de discussão até hoje dentro de muitas igrejas e muitas denominações? Pode calça, não pode calça, pode saia, não pode saia, saia tem que ser curta, saia tem que ser longa, saia não pode ter lascão que fala. Não... Por quê? Porque a primeira coisa que se olha é para o corpo. Entendeu? Foi a primeira coisa, naturalmente, que os olhos do homem se abriu. A primeira coisa que ele viu foi aquele mulherão lá na frente dele, Eva. E a primeira coisa que ela viu foi aquele homizão lá, os dois peladão. Os olhos naturais se abriram. Eles perderam a espiritualidade. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? Os olhos eram espirituais, eles viam espiritualmente, eles interagiam com o mundo espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz no versículo que a gente começou a palavra: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, porque Satanás cegou o entendimento de Adão e Eva, e Adão e Eva perderam a visão espiritual, se tornaram cegos espiritualmente. E é por isso que você, muitas vezes, tantas pessoas já pregaram o evangelho para você, e você continua cego espiritualmente, você ainda não percebeu isso. E você ainda não aceitou Jesus, e você ainda não acredita na Bíblia. É por isso que tantas pessoas duvidam da Bíblia. Lembra da ilustração que a gente falou do porco? Muitas vezes nós somos ridicularizados. A gente prega a palavra para as pessoas e as pessoas nos ridicularizam. Por quê? Porque elas estão cegas, elas não entendem. Elas estão cegas naturalmente, aliás, espiritualmente. No jardim do Éden, Satanás prometeu aos nossos primeiros pais abrir os olhos deles, se fizessem o que ele dizia. Adão e Eva obedeceram e os seus olhos se abriram, mas se abriram naturalmente, se abriram para o pecado, se abriram para o mal, mas a mente deles ficou cega. A mente deles perdeu o entendimento. Eles entraram num mundo de ignorância. Quando a gente vê uma peça que vai acontecer aqui em Garanhuns, aonde as pessoas querem travestir Jesus de um homossexual, isso é ignorância, irmãos. E aí eles juntam argumentos que estão ali falando de amor, falando de perseguição, mas biblicamente falando, a Bíblia condena, é incompatível. Sabe, pode-se vestir qualquer personagem da Umbanda, qualquer personagem do espiritismo de homossexual, não vai ter problema. Até mesmo se você for ali para o lado do budismo, não vai ter problema. Mas Jesus é incompatível com o homossexualismo, porque a Bíblia condena de Gênesis a Apocalipse, e condena de uma forma gravíssima. Sabe, Jesus não condena a pessoa é perdoada pelo seu pecado, mas ele condena a prática.
Hoje os homossexuais, eles criaram uma Bíblia, chamada de Bíblia inclusiva, onde eles mudaram o contexto histórico da palavra. Mas isso não muda. Continua sendo a mesma coisa. Os que tal coisa praticam, Deus entregou esses homens às paixões desse mundo. Homens e mulheres, está lá no livro de Romanos. Entende isso? Então, irmãos, isso é ignorância. É forçar a barra. É falta da visão de Deus, do entendimento de Deus. Presta atenção. Na ignorância de Adão e Eva, eles pensaram que podiam dar um jeito de cobrirem, de consertarem o fato de terem caído. E eles foram lá e procuraram umas plantas e fizeram para si um tipo de veste. O homem ainda, até hoje, ele tenta consertar, ele tenta remendar, ele tenta cobrir, ele tenta trabalhar a fim de que Deus se agrade dele e o aceite. Ele quer fazer coisas para Deus. Ele tenta ele mesmo dar jeito nas coisas. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai dar jeito nenhum na tua vida, é Deus que dá. Você não consegue consertar a tua vida, é Deus que conserta. O homem natural ainda pensa que pode se vestir com roupas feitas por ele mesmo e resolver o problema. Fica dependendo dos seus próprios feitos. A mente do pecador é uma fortaleza de Satanás, através do qual ele planeja manter o pecador em sua possessão. O diabo prende as pessoas pela mente. Aonde há mais conhecimento, há mais soberba. Tem aquelas pessoas que fazem aqueles projetos sociais, vídeos com projetos sociais. Não sei se vocês já viram no YouTube e tal. E teve um cara, por exemplo, que ele chegou com um tênis. Teve uma pessoa que chegou para um mendigo e doou um tênis, um par de tênis para ele. E esse rapaz que chegou lá, doou um par de tênis para o mendigo. Ele ficou descalço. E ele começou a andar pelas ruas e em lojas e encontrar pessoas engravatadas, pessoas arrumadas, e começou a pedir para aquelas pessoas comprar um tênis para ele. Ninguém comprou. E aí ele voltou, disfarçado, né? Ele volta lá no mendigo, senta lá junto do mendigo e fala para o mendigo que está precisando de um calçado. O mendigo tinha um tênis que estava no pé e tinha um tênis que tinha ganho. Aí o mendigo pega o tênis que ele ganhou e dá para o rapaz. Enquanto ninguém que tinha dinheiro, nem donos de loja, deram um tênis àquele rapaz que estava precisando. Aonde se tem mais dinheiro, aonde se tem mais sabedoria e conhecimento, aonde se tem mais riqueza, é aonde superabunda, por exemplo, a soberba, a arrogância, o julgamento, a miséria. Vocês estão entendendo isso? Aonde se tem mais conhecimento, é onde se tem mais injustiça. Amados, Cristo, ele morreu pelo injusto. Cristo, ele morreu pelos piores homens desse mundo. Se esses homens aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles serão salvos. Nenhum homem é tão mau que não possa ser salvo por Jesus. Não há um só pecado em todo o mundo que seja grande demais para que o Senhor perdoe. O Senhor pode perdoar qualquer tipo de pecado. Não há pecador velho demais para ser salvo. Basta ele vir a Cristo. Cristo não vira as costas para ninguém. O grande problema são as pessoas abrirem a sua mente, saírem da cegueira e se voltarem para Cristo.
A mente humana tem que ser tomada por Deus. E isso é voltar a enxergar. O raciocínio do homem bloqueia a sua salvação. Quando a gente vai pregar para alguém, ele busca vários argumentos na sua mente. Olha, todas as pessoas que falam mal de pastor, todas as pessoas que falam mal, por exemplo, do dízimo, ou de qualquer outra coisa, se você for olhar para essas pessoas, elas nunca estiveram dentro de uma igreja e elas nunca deram dízimo a ninguém. Elas nunca viveram a experiência de dar um dízimo, elas nunca viveram a experiência de estar dentro da igreja, mas mesmo assim elas falam mal. Se você observar, quem fala mal de dízimo não é quem dá o dízimo. Quem fala mal de dízimo é quem nunca deu. Quem nunca experimentou o sobrenatural de Deus na sua vida. Porque é uma questão de fé. Quem fala mal de igreja nunca teve nem dentro de uma igreja. Você entende isso? Porque quando a gente vai falar da Bíblia, ou a gente vai pregar a Bíblia para alguém, ela fica muitas vezes buscando, às vezes, se justificar, ou debater aquilo dali, por exemplo, com ensinos que a pessoa teve lá no ensino médio, de um professor ateu. Nunca olha os dois lados da moeda. O cara fala isso, você nunca vai checar para ver isso. Por exemplo, eu tive um professor de história que era muito bom e era ateu. Quando você, aí ele falava lá e tal, quando você vai procurar, historicamente falando, existem mais provas que Jesus Cristo existiu do que Júlio César, que foi lá imperador de Roma. Existem livros que não são bíblicos que falam de Jesus Cristo. Existem cartas que foram enviadas ao imperador, por exemplo, que falam de Jesus Cristo. Então, muitas vezes, tem gente que contra-argumenta de ensinos que tiveram lá na frente do seu professor que ensinou e que falou, e que ele se agarrou àquilo. E pronto. Sabe, não vou entrar no mérito desse assunto, mas tem gente, por exemplo, que abomina a ditadura militar, mas nunca foi pesquisar para saber o que verdadeiramente aconteceu. É só o que aprendeu no colégio. E odeia o exército, e odeia os militares, e odeia o governo militar, e odeia isso, e odeia aquilo, e odeia aquilo outro. Vai lá para a história. Procura ver o que haveria de acontecer aqui no Brasil se os militares não tivessem posicionado. A gente ia ser um país comunista. Iria ser uma Cuba. Iria viver o que a Venezuela está vivendo. Iria viver o que a União Soviética está vivendo. Porque o pessoal reclama, por exemplo, que na ditadura militar não tinha imprensa. Era censurada a lei. Mas no comunismo também é. E se você vê hoje as pessoas que lutaram naquela época, eles falam isso. Que eles queriam implantar naquela época um governo como de Cuba. Mas as pessoas ficam só presas naquilo que o professor fala e não pesquisa. E a mesma coisa acontece com relação à Bíblia e com relação à salvação. Não se estuda. Busca-se só argumentos na sua própria mente. E você refuta. E não procura dar um lugar para Deus. Olha só. Abra a palavra do Senhor em 2 Coríntios 10, 4. Aliás, 2 Coríntios 10, capítulo 4. Eu não estou dizendo que o regime militar foi a mil maravilha do mundo. Não foi. Mas se não tivesse havido ele, teria havido uma ditadura comunista. Haveria uma ditadura em 64. Foi ruim para alguns, foi bom para outros. Mas essa é a realidade. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se não houver o governo de Deus na tua vida, há o governo do diabo. E você escolhe. É simples assim. Ou Deus governa a tua vida, ou o diabo governa. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Olha o que diz a palavra. Pois as armas da nossa
milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e leva cativo todo pensamento a Cristo. Olha o que Paulo está falando aqui claramente, que a palavra de Deus derruba raciocínios, que a palavra de Deus ela é arma espiritual, que ele não usa nenhum tipo de arma carnal, mas sim armas espirituais, poderosas em Deus para demolir fortalezas que se erguem contra o conhecimento de Deus, para levar todo o pensamento cativo a Cristo. Paulo não empregava nenhum método mundano. Paulo pregava a palavra. E eu quero dizer para você, ler a palavra. Natália disse aqui que o CME, não foi o CME, foi o CTL. Mas o CME vai ter que ler a Bíblia também. Então, o Consol que está fazendo lá o curso lá na congregação vai ter que ler a Bíblia também. Todos os grupos de estudos da igreja vão ter que pegar a Bíblia e ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse até junho, valendo nota. É absurdo. Nós temos na igreja pessoas que têm 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos dentro da igreja e nunca leram a Bíblia. Como é que você conhece a Deus se você nunca leu a Bíblia? Você tem que ler a Bíblia. Bíblia é alimento. Aí muitas pessoas querem discutir sem ter o conhecimento de Deus. Não vai. O diabo te engana. Amém? Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Agora olha só. Depois que o homem ficou cego, lá no Jardim do Éden, cego espiritualmente, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, essa visão se abre. Diga para o irmão que está do teu lado: Jesus quer abrir a tua visão. Diga: Jesus quer abrir a tua visão espiritual. Diga: Jesus quer te fazer ver o reino dos céus. Aleluia. Presta atenção. O pecador que está no estado de trevas, mas existe alguém que pode lhe dar a luz. Olha só, irmãos. Abra a palavra do Senhor em 2 Coríntios 4, 6. 2 Coríntios 4, versículo 6. Amém? Porque Deus disse: das trevas, resplandece a luz. E quem resplandeceu em nossos corações será iluminado pelo conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Jesus quer fazer brilhar a tua vida. Sabe por que a igreja evangélica bate tanto em você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? É porque depois que você faz isso, a luz de Cristo começa a brilhar em você. Se você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, aceite. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou ser ousado para dizer o seguinte: aceite até mesmo sem você crer direito. Abre o seu coração para Jesus. Dê oportunidade para Ele entrar. Se Ele não mudar a tua vida, querido, eu rasgo a minha Bíblia e deixo de ser pastor. Se você der uma oportunidade para Jesus e Jesus não mudar a tua vida, Ele mudou a minha. Ele muda a tua. Paulo é bem claro quando ele diz assim: porque Deus é que diz: das trevas brilhará a luz. É quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Cristo na face, da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia. Olha, às vezes nós pastores nos desesperamos um pouco quando pessoas não aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas preste atenção no que eu vou dizer para você. O Evangelho está escondido dentro das pessoas. É preciso uma luz para que brilhe.
E essa luz é Jesus Cristo. Só Jesus pode fazer o Evangelho brilhar dentro da tua vida. Sabe, irmãos? Abra por favor em Efésios 5:8. Efésios 5:8. Olha o que diz a palavra. Pois outrora eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como os filhos da luz. Então quem está sem Jesus, querido, é trevas. Paulo disse a Timóteo que o servo não deve brigar com aquele que se opõe à sua mensagem, mas pregar a esperança de que um dia Deus faça com que se arrependa. Sabe, irmãos, nós precisamos levar as pessoas, e é isso que eu quero levar você ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Jesus Cristo. Deus pode restaurar a luz da tua vida. Deus pode acabar com a escuridão que Satanás tem feito na tua alma. O homem espiritualmente cego não sabe que é cego. Ele acha que os seus pensamentos a respeito do pecado e da salvação são certos. O homem cego, ele diz assim: não, eu sou bom filho, eu sou bom marido, eu sou bom pai, eu sou bom funcionário, eu trabalho, eu não falto, eu não engano, eu não minto, eu vou para o céu. Está errado, querido. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, e você só vai ao Pai se não for por mim. Se não for por Jesus, você não vai. Você pode ser um docinho de coco, você pode ser a cocada, a rapadura, mas você não entra no céu sem Jesus Cristo. Por isso que Jesus precisa entrar na tua vida. Olha só, alguém aqui já guiou um cego? Alguém aqui já guiou um cego? Talvez aqui em Garanhuns tenha poucos, mas no Recife tem muitos. E antigamente os bichinhos ficavam, não tinha sinalização na rua, eles iam atravessar uma estrada e ficavam doidinhos, esperando que alguém chegasse e os guiasse para atravessar uma avenida. Sabe, quando um cego natural ele encontra alguém que o guie, ele fica extremamente agradecido. Agora, o cego espiritual, quando ele encontra um guia, ele zomba. Quando ele encontra alguém que prega a palavra para ele, ele zomba. Quando ele encontra alguém que quer mostrar o caminho de Jesus para ele, ele zomba. É por isso que fazem a maior zoação, a maior zombaria com os pastores, com os irmãos. É por isso que muitos pecadores discutem ferozmente sobre a questão de salvação, opondo-se à palavra de Deus. É porque esses homens argumentarão que precisam que a salvação vem por obras. A salvação vem porque eles são bons. A salvação vem porque eles dão uma cesta básica. A salvação vem porque eles vão à igreja. Isso de nada adianta se Jesus não estiver na tua vida, se o Evangelho de Deus não brilhar na tua vida. Amém? Amém ou não amém? Amém. O Evangelho de Jesus brilha na vida do incrédulo pela palavra. Agora, existe uma cegueira dentro da igreja, que eu também quero falar hoje. Eu já estou terminando. Existe uma cegueira dentro da igreja. Existem os cegos que estão no mundo, mas existem os cegos que estão dentro da igreja, que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas ainda não estão vivendo a plenitude do Evangelho. Fala para o irmão que está do teu lado, diz para ele assim: se você está dentro da igreja, presta atenção, isso é para você. Abra em Efésios 1, a partir do versículo 15. Efésios 1, a partir do versículo 15. Olha o que diz a palavra. Todo mundo achou? Coloque na NVI, por favor, mais devagar.
NVI, não, lá no cantinho. Isso. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Por esta razão, desde que eu vim falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor que demonstram para com todos os santos. Olha só, o que é que ele encontra aqui na igreja de Éfeso? Ele está escrevendo uma carta, ele escreveu uma carta para a igreja de Éfeso. O que é que ele encontra aqui? Ele encontra fé e ele encontra amor. Olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele assim: eu sei que você tem fé, mesmo que seja pouquinha. E eu sei que você tem amor. Amém? Então veja só, já é um bom passo para você ter fé e amor. Aí no versículo 16, olha o que ele diz: não deixo de dar graças por vocês, mencionando vocês em minhas orações. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando nós oramos por alguém, oramos por quais motivos? Se eu estou orando pela diaconisa Suênia, eu estou orando por que motivo? Eu estou orando porque ela precisa de alguma coisa. Se Paulo orava pela igreja de Éfeso, significa que a igreja de Éfeso precisava de alguma coisa. Eu tenho orado muito por essa igreja, porque eu sei que ela precisa de algo. E Paulo revela aqui no versículo 17, faltava algo para a igreja. Olha o verso 17 que ele diz: peço a Deus, este era o motivo da oração, peço a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, que lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Significa isso, que a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha amor, era uma igreja que tinha fé, mas é uma igreja que ainda não tinha espírito de sabedoria e não tinha espírito de revelação do pleno conhecimento de Jesus Cristo. Diga para o irmão que está do teu lado: você tem que conhecer a Deus. Diga: você tem que conhecer Jesus. Diga: você precisa de mais sabedoria. Diga: você precisa de revelação. Diga para o irmão que está do teu lado: diga, você precisa descobrir em Deus quem você é. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa descobrir quem você é. Olha, irmãos, imagine que aqui você tem um cego e ele quer chegar até aquele caminho. E aí, para ele chegar naquele caminho, a igreja decide ajudá-lo, orientando. Aí o que é que vai acontecer? Um vai gritar de um lado, o outro vai gritar do outro, e o cego vai ficar, vai mais para cá, vai mais para lá, escutando a voz. Preste atenção, tem gente que não para em igreja nenhuma. Sabe por quê? Porque está cego. Começa a ser guiado por ventos de doutrina. Não consegue criar raiz em lugar nenhum. Sabe o que isso significa? Está faltando o conhecimento de Deus. Está faltando o pleno conhecimento de Deus. Deus fala para você nessa noite, por exemplo, que você precisa criar raiz em algum lugar para crescer. Amém ou não amém? Sabe, irmãos, tem pessoas que tudo aborrece. Se você chegar e der a paz, fala: não, aquele irmão é muito ousado. Chegou para mim, falou comigo, deu a paz. Eu nem conheço ele direito, já vai pegar na minha mão. Se o irmão passar por você e não te cumprimentar, fica com raiva do mesmo jeito. Eu estou na igreja, eu vou para a igreja, o irmão passa por mim, não dá minha paz. A irmã passa por mim, nem fala comigo. Sabe o que isso significa? Que você está na igreja, mas está cego espiritualmente. Entende isso? Então Paulo orava para que essa igreja ela tivesse esse espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, do pleno conhecimento de Jesus Cristo. Queridos, se nós estamos na igreja, nós precisamos nos tornar discípulos de Cristo e aprender a agir como Cristo, sermos igual a Ele, termos Ele, manifestarmos Ele para as pessoas. Mas não para aí.
diz que falta mais alguma coisa. Um outro motivo de oração, ele orou para ele ter espírito de sabedoria, de revelação e de conhecimento, de pleno conhecimento. Mas falta mais. Olha o que diz no 18: ora para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Você precisa aprender a olhar com os olhos do coração, a olhar com os olhos de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu olho com os olhos de Deus, eu entendo que não existe nada impossível. É por isso que muitas pessoas chegam no gabinete pastoral com o casamento acabado. E eu digo: querido, querida, olha pelo teu casamento, ora pelo teu casamento. Eu já peguei pessoas que chegarem com laudo, com a diagnóstico de uma doença grave. Minha irmã ligou para mim ontem, desesperada, achando que o marido dela estava com câncer. Aí Deus falou comigo e disse: olha, diz a ela que isso não é um câncer, não. Ela calma o coração dela. Ontem à noite estava indo para o hospital desesperada, que apareceu um tumor nele. E eu disse para ela, Deus falou comigo na hora, e disse: olha, diz para ela que isso não é um câncer, não, que ela tem calma. Porque ela já estava enlouquecida. Hoje de manhã ela ligou para mim e disse: não é câncer. Eu digo: mas eu já sabia, eu não te disse isso. Entende, irmãos? Quando você tem os olhos do coração, quando você tem os olhos de Deus, você começa a ver por uma outra ótica. Sabe, para quem crê em Deus não tem notícia ruim, não. Tem milagre. Toda vez que o diabo trouxer uma notícia ruim para você, louva a Deus e diz: eu vou ver o milagre. Eu vou ver o milagre. Porque você precisa passar pela prova para ver o milagre. Senão não há milagre. Amém? Amém ou não amém? Então ele diz justamente isso: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança. Deixa eu falar algo para você muito importante. Nós cremos contra a esperança. Sabia disso? Nós cremos contra o impossível. Quando não se tem mais nada, nem esperança, a gente continua crendo. A nossa fé vai além da esperança. Os médicos dizem: não tem jeito. Aí Deus diz: tem. Vou mostrar para vocês que a gente crê além da esperança. Quem sabe a história de Lázaro? Havia esperança para Lázaro? Não. Mas ele levantou do túmulo. Então nós cremos contra a esperança. Acabou a esperança. Tem mais jeito. Mas para Deus tem. Mas só enxerga isso quem tem um conhecimento de Cristo. Quem sabe que Jesus levantou de um túmulo. Um dia me chamaram, sabendo que eu sou um profissional da área de saúde, me chamaram para um programa de rádio. E eu trabalhava na época com diagnóstico de AIDS. E me chamaram numa rádio no Recife e queriam me colocar contra a parede, porque queriam saber se eu acreditava que um aidético poderia ser curado, que tinha um irmão lá que tinha sido curado de AIDS e tal. E queriam me colocar numa encruzilhada. E quando eu cheguei lá, eu disse: querido, profissional da área de saúde morreu. Quem fala aqui é o homem de Deus. E eu creio que Deus cura a AIDS. Eu creio que Deus cura o câncer. Eu creio que Deus cura a esterilidade. Eu creio que Deus ressuscita da morte. Eu creio que Deus faz o impossível. Entende isso? Eu creio. E eu quero dizer para você que Deus quer ressuscitar você, igreja, os olhos do teu coração. Não existe doença que Ele não possa curar. Não existe milagre que Ele não possa fazer. Não existe situação que Ele não possa reverter. O homem diz: não tem jeito. E Deus diz: quem dá jeito sou eu. A fim de vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, para as riquezas da glória, herança dos santos. Aleluia. Sabe, irmãos,
faltava a iluminação dos olhos do coração para o incrédulo. Deus tem salvação. Mas olha só, mas para quê? Esse muitas vezes é o grande problema da igreja. A gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e às vezes a gente se acomoda. E muitos se acomodam porque acham que uma vez que já foram salvos, não tem mais nada. Eu já sou salvo. Mas Paulo fala de conhecer uma esperança. Ele fala das riquezas gloriosas de uma herança em nós. Olha o que diz o versículo 19: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Diga para o irmão que está do teu lado: é preciso crer. Diga: para experimentar milagre, tem que ter os olhos do coração abertos e tem que crer. Aleluia. Olha o que ele diz, versículo 19 ainda: os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Aleluia. Versículo 20: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo sentar à direita de Deus. Ou seja, é o poder que ressuscita, é o poder que vence a morte. Olha o que diz o 21: muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas no que há de vir. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Diz isso para o irmão que está do teu lado. Olha nos olhos dele e fala assim para ele: existe uma promessa para hoje. Diz para ele: existe uma promessa para hoje na tua vida. Olha só, eu não sei o que está faltando, mas Deus vai fazer na tua vida hoje, nesses dias. Mas preste atenção, tem uma promessa também para depois da tua morte. Não esquece isso. Tem muita gente hoje preocupada só com o que Deus vai fazer nesse mundo. Deus tem promessa para esse mundo, Deus tem promessa para essa era, para agora, tem. Mas Ele também tem uma promessa para você após a morte. Amém? Amém ou não amém? E é isso que Paulo quer despertar a igreja. Aleluia. Olha o que diz o versículo 22: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Diga para o irmão: todas as coisas. Diga: todas as coisas. AIDS faz parte dessas coisas? Faz ou não? Teu marido sem vergonha faz parte dessas coisas? Pois está debaixo dos pés de Cristo. Tua mulher ignorante, grossa, faz parte de todas as coisas? Está debaixo dos pés de Jesus. Outra coisa aí, vamos lá, a miséria, a falta de emprego, está debaixo dos pés de Cristo ou não? Faz parte de todas essas coisas? Bispo, mas eu sou dependente de algum vício. O vício está debaixo dos pés de Cristo? Tá ou não? Tá ou não? Todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo. Amém? Olha só, aqui tem uma grande revelação. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas o que é a igreja? Não. O que é a igreja? O que é a igreja? Igreja, alguém falou aí. Corpo de Cristo. E pés. A igreja não é o corpo de Cristo? É ou não é? Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Os pés de Cristo é o quê? Pés de Cristo é o quê? É corpo. Se pés de Cristo é corpo, significa que todas as coisas estão debaixo dos pés da igreja. Aí a irmã Joelma disse que quem é a igreja? 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 O que isso significa? Que todas as coisas estão debaixo
debaixo dos nossos pés, igreja. Então por que você vai ter medo? Olha o que ele diz. Preste atenção no versículo 22, que o pessoal ficou na dúvida. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Que é o seu? Que é o seu corpo. Então, querida, não tenha medo. O poder de Deus é sobre todas as coisas. E sobre todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E se estão debaixo dos pés de Cristo, estão debaixo dos pés da igreja, estão debaixo dos meus pés. Por isso eu preciso ser igreja. É isso que Paulo está chamando a atenção na igreja de Éfeso. A igreja de Efésios, eles precisam ter um entendimento que em Deus podem todas as coisas. Diga para o irmão que está do teu lado, diga que em Deus você pode todas as coisas. Fica de pé no nome de Jesus. Aleluia.